E quando passageiros ou pedestres não se atentam em sinalizar de uma maneira eficaz, de uma maneira correta, para os motoristas que estão no trânsito. A pessoa simplesmente entra, o pedestre ele não está na faixa que é obrigatória e necessária para ele simplesmente entra, porque a preferência é do pedestre, segundo ele, ou o passageiro que não faz o mínimo e o básico, que é ele dar o sinal para você, dizendo que, ó, sou eu que você tá vindo, motora, pega eu. Aí eu pego, fazendo com o sinalzinho, com o dedinho assim, eu pego todo mundo. E aí, geral, vocês estão bem? Vamos lá, o homem nasce bom, que o corrompe é o trânsito. E hoje eu vou colocar, além dos passageiros, pedestres. O quanto que numa má sinalização você acaba se complicando, tanto na direção como na condução das viagens dos passageiros que assim solicitam a viagem para vós e eu, Mi 6, e 7, e 8, e 9. Vamos lá, geral. Cara, o trânsito, ele não é composto apenas de motoristas, apenas de pessoas motorizadas ou até mesmo de algum outro tipo de meio que seja de propulsão, como uma bicicleta, ou de a pessoa que está fazendo o uso de algum tipo de animal, ele está montado ali, enfim. Então, existem vários atores que compõem o trânsito nas vias públicas, mas nós já falamos um pouquinho sobre outros agentes ou atores do trânsito que acabam não sinalizando, como foi no vídeo passado, e hoje falaremos sobre os indivíduos individuais com suas individualidades individualizadas, que são as pessoas, quer seja na rua, os pedestres, ou quer seja dentro do carro quando estão aqui. Vou até desligar para falar um pouco melhor e um pouco mais com calma. Gente, eu tenho a intenção de atravessar fora da faixa. Isso já é um problema. Isso já é algo que deveria ser revisto, de tipo, pô, sacanagem, cara. Não é o ideal. Ah, motora, mas aí você tá sendo muito Caxias, aí você tá levando a ferro e fogo, porque, pô, como você já reclamou em várias outras possibilidades e oportunidades, nada foi muito bem feito ou muito programado nesse Brasilzão de meu Deus, então, pô, não tem faixa de pedestre em todo local, ou quando tem é muito longe, a pessoa acaba que vai pro lado que for mais fácil dela mesma. Tá, mas não isenta ela da responsabilidade que se acontecer alguma coisa, a culpada é ela. Mas vamos lá, atravessarei fora da faixa. Cara, é numa via rápida, e eu simplesmente cismei que não. Atravessarei, que se lasque o mundo, que se lasque as pessoas, farei aquilo que for melhor pra mim. Cara, levanta a mão. Cara, olha antes, o que tem de gente que atravessa a rua sem olhar nas esquinas, cara, pô. E aí, motora, mas se tem faixa de pedestre, mas assim, é engraçado, tinha bastante, por aqui em São Paulo não tem mais tanto, que antes tinha, entre a calçada e o meio-fio, olhe para os dois lados, essa tinha, é meio que uma idiotice isso até, mas cara, o ser humano é meio idiota, então, brasileiro ainda, meu Deus. E a pessoa não sinaliza, ela não mostra a intenção dela, cara, vamos lá. Eu tive uma pessoa da minha família que foi atropelada, idosa, já tem alguns anos, e ela estava fora da faixa. Lógico, você acolhe, você socorre, você presta todo o atendimento que você puder para ela, para que ela supere esse trauma. Nesse caso, teve algumas escoriações, não teve nenhuma fratura, mas aí você vai falar que ela tá certa? Eu ouvi, não só de uma pessoa, mas já ouvi várias vezes que aquele que é mais fraco, aquele que é mais vulnerável tem que ter uma atenção maior com ele e ele acaba tendo razão. Tá, e o mais vulnerável, o mais fraco e aquele que tá na cadeia um pouco mais abaixo, se ele sabendo disso, tomar um pouco de cuidado, não é uma coisa ideal? Velho, pelo amor de Deus, sinaliza, cara, sabe? Isso é uma coisa que eu levo pra vida. Até mesmo aqui, vamos lá, quando eu já falei sobre segurança. Pô, eu tô entrando em algum lugar que eu não me sinto tão seguro, eu faço questão de abaixar todos os vidros, de olhar, de ver e ser visto.
de que percebam que eu estou analisando o máximo que der, porque eu não ficarei vulnerável. Eu mostrarei que, ó, eu tô aqui, me vejam, me notem, whatever. Então os pedestres, acho que a questão da sinalização é essa. Cara, vai fazer alguma coisa que em tese você nem poderia fazer, mas você já está fazendo? Sinaliza, olha, levanta a mão, faz alguma coisa do tipo. Beleza, falando sobre os indivíduos individuais, a gente falou um pouco sobre os pedestres. E os passageiros, cara? Duas coisas que eu quero reforçar nisso aqui. Nos aplicativos, é muito mais fácil para o passageiro ver a lata do motorista, porque todos nós somos obrigados a disponibilizar uma foto que vai aparecer lá. Até onde me consta, todo passageiro verifica e consegue visualizar a lata do motorista. De vez em quando alguns... a minha foto está um pouco antiga, eu tô com menos barba, eu não dirijo sempre com óculos de sol, mas assim, não está muito longe do que como eu estou hoje. Os passageiros nem sempre colocam foto, e assim, vamos lá, se você é passageiro, vocês têm que fazer a mesma coisa, vocês têm que saber quem somos nós. Cara, a foto é minúscula. A gente dirigindo, tendo que prestar atenção de novo, sobre sinalização, tô falando aqui sobre atenção no trânsito. Você acha mesmo que eu vou parar, clicar, dar um zoom, aumentar a foto do alecrim dourado? É o ideal que vocês, passageiros, olhem. Aí vamos lá. Tô parando em algum lugar de muito movimento, um shopping, uma igreja, um mercado, um ponto de ônibus que não deveria, mas às vezes a gente para. Tem lá 3, 4, 5, uma dúzia de pessoas tensas com o celular na mão, porque todas pediram um aplicativo. Aí eu vou bem devagar, mostrando que eu tô prestando atenção pra ver quem é. A pessoa não fala nada, cara, não é um lugar que dá pra parar, ou não tem muita possibilidade de ficar muito tempo, eu arranco um pouco mais devagar, a pessoa... E quando assobia, velho? É que eu não sei assoviar, desculpa. Ou grita. Pss, cara, pss, pss, é de cair o cu da bunda, né? Você não me viu, motorista? Velha, eu vi você e mais um ponto cheio de pessoas olhando, tensas, que estão esperando ou o transporte público coletivo ou o aplicativo que também pediram. Velho, levanta a mão, ou como alguns fazem, alguns, muito poucos. Se você faz isso, você merece uma estátua. Levanta e mostra o aplicativo assim. Ou quando é um lugar, tem alguns shoppings, algumas estações, inclusive, que fizeram recursos e tal, a pessoa, ao me ver, ela fala ou o nome dela, ou fala o meu nome. Velho, custa sinalizar? E o outro, cara, que esse aqui... Se eu pudesse, eu não pararia para nenhum passageiro que está envolvido nessa situação. Vamos lá, eu sou o motora do verbo masculino. Eu pedi para motora, minha esposa, do verbo feminino. O cara que vai pegar a minha viagem, ele está esperando um cara. E aí ele está num ponto de ônibus, ou está num lugar com muito ou poucas pessoas, ele está esperando um homem. Aí do nada a moça... que no caso era a motora, minha esposa, do verbo feminino, e entra no carro reclamando. Poxa, eu tô mostrando o celular, custa parar, você não viu que era eu? Vamos lá, quem pediu foi um cara, não foi uma mina. E o oposto pra mim é mais complicado, que é quando uma mina pede e aparece dois caras. Velho, custa avisar, animal, que você tá pedindo pra outra pessoa? Algum dos aplicativos até manda mensagem, olha, se você não se sentir confortável, nós verificamos que provavelmente essa viagem foi solicitada para um terceiro, você pode cancelar que não vai ter nenhum tipo de taxa. Eu acho pouca coisa, acho que eles deveriam tomar outras providências. Enfim, até tem, né? Se consegue pedir em nome de uma outra pessoa e você sinaliza! O vídeo hoje é sobre sinalização, cacete! Velho, e a pessoa entra no carro e ainda vai reclamar, cara. Sério, é sério isso. Custa avisar, custa sinalizar, custa dialogar. Eu sou um cara que eu tenho, em um dos aplicativos que tem como, eu tenho, sei lá, umas 7, 8 mensagens pré-gravadas, que tem como fazer, porque se eu percebo que em alguma dessas situações, eu já mando essa mensagem. Cara, manda mensagem. A galera que fica aí nas redes sociais, escrevendo textinho bosta em época de política, em época de time de futebol, em época de ideologia, de religião, não usa a porcaria do celular para mandar mensagem pro motorista. Velho, isso é perigoso. Isso é perigoso, sabe? Em inúmeros casos,
Já, isso não foram pouco não, foram inúmeros casos, onde quem pediu era uma menina, uma moça. Aí tem lá poucas notas, é uma nota muito baixa. E quem dá sinal são dois caras, foda-se. Ou então como diz o outro, foda-se. Não vou parar, velho. Se você avisar com aquela nota, dependendo do bairro, infelizmente, nós já falamos aqui sobre bairros estigmatizados, sobre problemas que infelizmente acabam que acontecem, não vou parar, velho. Mas custa avisar. Custa avisar, seu Vidkenga. Porra, mano. Aí depois o brasileiro quer reclamar que, é muito difícil, é muito complicado, é muito... Tudo pra nós é muito complicado. Aí passageiro entra entrando no carro reclamando, porque, já foram 382 cancelamentos antes do seu. Você sinalizou? Ou só foi no meu que você viu que, pô, deixa eu avisar que eu tô pedindo pra um terceiro, deixa eu avisar qualquer outra coisa. Meu Deus. Meu Deus. Eu vi, acho que foi o Cortella, sei lá, teve algum desses filósofos aí que... não, acho que não foi o Cortella, foi o Karnal, falando sobre alguma teoria, alguma coisa dele lá, que ele falou, mas aí, como é orientado por alguns estudiosos, ou até mesmo pessoas que viveram antes de nós, que às vezes falta algo do que os antigos chamavam de diálogo, de conversa, de papo, ou no nosso caso, manda a porcaria do texto e sinaliza quem é você, ou sei lá, você pediu errado. Aqui eu tô numa rua que não tem canteiro central e a pessoa tem problema de mobilidade, ela pediu errado, mas ela avisou, motora, eu coloquei no lado par, mas por favor, vem pro lado ímpar que eu não consigo embarcar. Custa sinalizar, velho? Pior que custa, né? E aí depois reclamo que... Tenho tido até alguns comentários aqui nas plataformas de que, mas vocês também não colaboram, mas vocês não fazem isso, não fazem aquilo. Beleza, sinaliza. Sinaliza tanto o motorista, ou que se o cara tiver errado, sinaliza pro aplicativo, cacete de agulha. Mas e aí, você acha que é isso mesmo? Eu tô exagerando? Você costuma, tanto quanto pedestre ou como passageiro, sinalizar, dar a letra, dar o papo, dá o teu papo, rapaz. Você dá o papo pros motoristas? Ou você só fica dando raiva, ódio e fazendo com que a gente peque? Eu tô falando muito rápido nesse vídeo, me desculpe, não vou nem editar. Ou vocês acham que, eles que se lascam, eles são pagos pra isso mesmo, não vou avisar nada, não vou sinalizar nada. Olha... Eu espero que você pegue uma doença venérea no seu furico, fique coçando por, sei lá, 3 semanas como castigo, por não tornar a nossa vida um pouco melhor.